Habemos Papa. Boa noite. Hoje tivemos uma excelente notícia de que a Igreja Católica, após a morte de Papa Francisco, rapidamente, e isso é bom para a Igreja, foi escolhido um novo Papa, a Igreja Católica. É um agostiniano de uma congregação de Santo Agostinho. Religioso, porque vivem em comunidade, assim como os franciscanos. E eu gostei, me emocionou e aplaudo o novo Papa da Igreja Católica. Porém, queria trazer aqui para vocês quem foi Santo Agostinho, de cuja congregação vive o atual, hoje Papa, Leão XIV. Santo Agostinho foi um homem que tinha uma vida desregrada. No sentido de beber, no sentido de ser mulherengo. Eu acho que um homem comum, como eu, ou como outro homem qualquer, porém, ele tinha uma mãe que hoje é Santa Mônica. Eu sempre, quando falo em Santa Mônica, eu me lembro da minha avó, não avó de sangue, de carne e sangue, mas que nós fomos criados por ela, e era uma negra que nos cuidou desde a infância. Eu gostaria, inclusive, de dizer que ela era empregada na casa vizinha nossa, de seu Júlio Dantas, em Pirá. Mas ela
gostava tanto da gente, dos filhos, né? De ver a Pecília, quem é de Pirá sabe, que ela saiu da casa de seu Júlio Dantas e veio ser nossa cozinheira e que a gente chamava avó. E quantas vezes ela não interpelou, não entrou na frente eh, das surras que a gente tomava de pai e de mãe. Ela foi, não sei, fizeram um acerto lá e ela acho que gostou tanto de nós. Santa, era Mônica, o nome dela era Mônica. Tem muitos detalhes, né, nessa pessoa chamada Mônica, que a gente chamava avó. Eu tinha um irmão, por exemplo, que ele era muito fraquinho e ela carregava ele no Bocapio, no interior, para que as pessoas não vissem que ela. Eu falo isso com muito orgulho e fazendo uma homenagem a ela. Ela carregava meu irmão, que não caminhava, era fraco e tal, e levava dentro do Bocapio para dormir na casa dela. Um dia, e era o Bocapio, onde carregava feijão, essas coisas todas. E um dia, ela sentiu que meu irmão estava com as narinas entupidas. Ele pegou os caroços de feijão e enfiava dentro do nariz. Morreu? Morreu. Mas voltando a Santo Agostinho, a mãe dele, Santa Mônica, sofreu muito com Santo Agostinho. Não só a mãe, como os pais, o pai e a mãe. Porque Santo Agostinho era uma pessoa do mundo, do mundo. Eu acho que chegou até ter filho, pelo menos um filho ele teve. E Santo Agostinho, ele era um homem que, como disse, da vida, porém, os pais, juntamente com amigos que tinha condições, mandaram ele, acho que para Catargo, dentro da Itália, para fazer um curso de oratória, filosofia, oratória. Ele não acreditava em Deus. Ele acreditava que ele praticamente criou o maniqueísmo. Ele achava que existia o Deus do bem e o Deus do mal. Ele era maniqueísta. Ele, de fato, não era convertido.
a religião. As palavras de Jesus ele não acreditava. Mas como ele foi os pais, o pai sobretudo, mandou ele para estudar numa faculdade, não sei, na cidade de Catargo, que fica na Itália. E ele buscava a verdade. Até então, ele não tinha certeza da verdade sobre nenhuma religião, sobre Deus, sobre Jesus Cristo. Porém, ele, estudando retórica, filosofia, essas coisas, ele soube de um bispo que pregava muito bem. Ele estava em busca da verdade. Ele buscava a verdade, mas não conseguia encontrar a verdade. E ele passou a frequentar uma pequena igreja onde lá era responsável o Santo Ambrósio, que era um homem muito bom em retórica, em homilia. E Santo Agostinho, que era Agostinho na época, ele começou a se interessar por aquelas palavras, pelas pregações de Santo Ambrósio. Daí, ele se convenceu de que a verdade que ele tanto buscava, que ele tanto procurava, estava na Bíblia. Todo o seu passado ele ignorou e passou a estudar a Bíblia. É considerado hoje um dos maiores teólogos da Igreja Católica. Tornou-se Santo Agostinho uma referência dentro da Igreja. Ele se converteu a ponto de fundar uma ordem, que são os agostinianos, que hoje este Papa eleito, recém-eleito, faz parte. Olha, foram 40 anos que Santa Mônica, a mãe dele, que era Mônica, foram 40 anos. Ela rezando, orando, pedindo
a Deus, a Jesus, a intercessão, para que convertesse Santo Agostinho. Muito embora isso era os anos 300, era o quarto século do cristianismo, 380, 382 depois de Cristo, estava no quarto século, digamos assim, né? Então, ao se converter, ele funda esta sua ordem, assim como Francisco de Assis, que vem muito depois. São Francisco vem lá pelos anos 1200, já na Idade Média. Ele estava ainda naquele tempo da idade do obscurantismo, mas enfim, ele, através de Santo Ambrósio, que era o bispo dessa igreja, que pregava muito bem, e ele adquiriu confiança e passou a examinar as Escrituras, porque ele não acreditava nas Escrituras Sagradas. De certa forma, eu não pensava que fosse um americano a ser eleito Papa. Eu tinha outras perspectivas, ou italianos, ou franceses, ou até africanos, o asiático. Mas veio um americano. Mas é um americano que, louvado seja, ele tem assim uma certa... Ele tem um certo conhecimento sobre a América Latina. Porém, eu fico um pouco com a pulga atrás da orelha. Esse Benson, George Benson, sei lá como é que chama lá, dos Estados Unidos, já tinha convicção de que ele seria o Papa, o próximo Papa a governar a Igreja Católica. George Benson, né? Ele é muito influente. Não obstante, hoje Leão XIV, já ter combatido o próprio Trump. Mas eu fico, ainda digo, com a pulga atrás da orelha, porque o americano. De certa forma, eu fico satisfeito porque sobretudo nos Estados Unidos, a religião católica é minoria. Prevalece lá o protestantismo e este Papa poderá reverter esta
situação. Eu não estou querendo aqui falar mal, defamar a Igreja Católica, mas por trás de toda instituição existe dinheiro para você ser um cardeal. É triste, é lamentável saber que isso ainda, mesmo dentro da Igreja Católica, acontece. Não tenho prazer nenhum em dizer isto, mas é verdade. Para você se tornar um cardeal, você tem que praticamente, em palavras miúdas, comprar o seu cardinalato. Agora, resta-nos torcer para que Leão XIV seja inspirado em Leão XIII, que foi o Papa na época da industrialização, e o primeiro Papa, Leão I, que evitou, inclusive, que Roma fosse invadida e tudo mais. E Leão XIII foi uma pessoa que... Papa Leão XIII foi um papa que combateu o capitalismo e que foi a favor, defensor dos trabalhadores. Eu, como disse, Santo Agostinho foi um homem comum, beberrão, mulherengo, maniqueísta. Agora, eu sou a favor da continuidade de Francisco, Papa Francisco. Sou a favor. Ele deu passos largos na igreja. Que me perdoem os homoafetivos. Até a bênção permitida e anunciada por Francisco, Papa Francisco, até aí
Eu concordo em gênero, número e grau, mas que não passe daí. Não passe daí. Às vezes eu quando estudava direito, tivemos discussões sobre a homossexualidade. A classe, meus colegas de faculdade, todos vieram contra mim, porque, sinceramente, eu não acredito biologicamente falando que possa haver essa, digamos assim, essa proliferação de homem com homem e de mulher com mulher. Deus não nos fez assim. Às vezes eu pareço me contradizer com o que penso. Não que acho que deva proibir nada, não. Mas que está havendo uma transformação, talvez psicológica, no ser humano está. Não que eu queira trazer aqui uma ideologia tal qual Trump. Só existem dois gêneros, homem e mulher. Não, não quero trabalhar com isso. Bom, morfologicamente falando, isso caberia aos antropólogos estudarem que fenômeno é este que está acontecendo na humanidade, nas pessoas. Eu não gosto de ir a shopping. Shopping, não gosto. Mas ontem eu fui a um shopping e você, claro, evidente, não pode censurar. E o que mais você vê é mulher com mulher, homem com homem. Então eu acho que a igreja não deve, não deve incentivar ou alimentar essas ideias. Não sou preconceituoso. Agora, pensando bem,
É, eu não sei, o nosso planeta está tão carregado de gente. São quase praticamente 7,5 bilhões a 8 bilhões de pessoas. Onde em 6 meses a gente consome tudo o que o planeta produz. Infelizmente, menos mal, hoje as famílias, antes era 10, 12 por família, 20. Hoje está mais limitado, né? Em termos de 3 por família, uma média geral, acho que sim. Mas nos países mais pobres, não. Os países mais pobres e mais produzem filhos e mais bota gente no mundo, etc, etc, etc. Hoje eu vi uma notícia importante de Bill Gates. Ele vai dedicar 1 trilhão de reais até 2030. Vai doar 1 trilhão de reais, porque ele tem uma fundação que ajuda na África. O que está precisando, eu acho que é educação. Educação às pessoas. Não se pode ter tantos filhos propagando miséria, pobreza, sabe? É o que está acontecendo. O planeta não vai dar conta de tanta gente. Espero espera-se que 2/3 da população vai morrer por fome, por miséria. Vai sobrar 1/3 da população. Hoje já existe uma preocupação dos grandes CEOs, sobretudo de lá dos Estados Unidos, de que cada país vai ter que ter um salário para a subsistência dos seus cidadãos. Salário mínimo. No Brasil, a gente já está vendo isso. Ninguém mais vai se aposentar. São 40 anos de contribuição. Se ele começa com 20 e não perder 1 ano, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5,
ele não vai se aposentar. E se ele for de carreira, começa com 20, uma hipótese, com 40 ele está com 60, já está improdutivo. Já está improdutivo, depois de 60 anos, não tem mais emprego. Essa consciência a gente tem que ter. Mas para isso eu acho que precisa de abertamente as pessoas serem alertadas. Não adianta botar filhos no mundo sem que tenham condições de alimentá-los, porque o planeta é limitado, não tem para onde correr. Quanto à expectativa que eu tenho do novo Papa, Leão XIV, é que aí entra também a educação nesse sentido. É que os padres casados possam ministrar o sacramento e orientar as pessoas, levar o verdadeiro evangelho para essas pessoas. Segundo ponto é que as mulheres tenham mais oportunidades, quem sabe até também celebrarem missa e, dentro disso, educar também as pessoas. Isso tudo em nome da Bíblia. Não é somente socialmente falando, não, em nome da Bíblia. Falei dos padres casados, falei de mulheres que pudessem celebrar a missa, ou seja, que a igreja fosse menos misógina, porque nós faltamos padres. Os padres são orientadores. Um terceiro ponto que eu acho que a igreja deveria considerar seria as pessoas separadas tivessem mais oportunidade, que a igreja fosse mais inclusiva, que tanto Francisco trabalhou nesse sentido, de ser mais inclusiva e missionária. Eu acho que não adianta a igreja católica, estou me referindo, fechar os olhos para essas referências. Mas volto a repetir que também
não exagere em termos de matrimônio, homem com homem e mulher com mulher. Acolha-os, mostrando a essas pessoas que elas não estão agindo segundo os desígnios de Deus, que fez o homem e a mulher. A Igreja Católica tem um princípio de que, até um certo ponto, não sei se concordo ou se discordo, de que você só deve ter relações sexuais para fins de reprodução. Mas hoje eu tenho, com essas redes sociais, nós estamos vivendo, eu tenho a impressão, que nós estamos vivendo o tempo de Sodoma e Gomorra. Perdemos o respeito do amor, do verdadeiro amor. Perdemos o respeito a Deus. Estamos colocando simplesmente a carne em primeira instância. Estamos vivendo uma Sodoma e uma Gomorra. Eu espero que esse Papa ele venha trazer objetivamente novo sentido para a vida humana. Não excluindo, mas incluindo. Porque quando você inclui, as pessoas passam a seguir verdadeiramente o que é verdade e não o que é falsidade ideológica. Quando você inclui a pessoa, que a pessoa se sente que está acolhida, ela, assim como Santo Agostinho, quando ouvia a pregação de Santo Ambrósio, ele se converteu e saiu da libertinagem.
Esta é a moral da história. Quando ele conheceu a verdade, ele soube que aquele padre, aquele bispo Ambrósio, era um excelente orador. E ele buscava pela verdade. Só que ele não conhecia a verdade, era maniqueísta. Ele acreditava num Deus do bem e acreditava no Deus do mal. Em Deus e no diabo. É este o ponto principal dessa reflexão. Incluir essas pessoas para que elas conheçam o verdadeiro Evangelho, que elas conheçam a verdade. Este é o resumo que eu diria de Santo Agostinho. A partir de quando ele conheceu a verdade, ele se libertou de toda a promiscuidade. Boa noite. Tchau. Que o Espírito Santo de Deus continue nos iluminando para que a gente sempre busque a verdade. Boa noite.